Foi mais ou menos essa situação em que Paulo ele se encontrava quando escreveu a carta aos Filipenses. Então a gente começou domingo passado a estudar essa carta que Paulo escreveu da prisão em que ele estava numa casa lá em Roma. Já repetimos várias vezes por que ele foi parar em Roma e como ele foi parar, as aventuras durante essa viagem. E ele então chegou ali em Roma, o amigo que tinha acompanhado eles nessa viagem vai lá para a cidade de Filipos, o médico Lucas. Então Paulo está amarrado algumas vezes em 2 soldados, amarrado não, algemado a 2 soldados ou a 1 soldado, recebendo visitas, e todas as pessoas que vinham até lá ele recebia com muito carinho, com muita atenção, discipulava, anunciava Jesus. Os soldados recebem e ouvem esse ensino de Paulo, essa pregação de Paulo. Então muitos tiveram a oportunidade de crer em Cristo, outros ficaram ainda duvidando e outros rejeitaram. Mas Paulo, mesmo aprisionado, mesmo impossibilitado de ir para onde ele queria, ele alegremente, com muita alegria naquela situação, está servindo a Deus ainda. E domingo passado, nos 2 primeiros versículos, a gente viu como que é a composição de uma igreja genuinamente bíblica. Ela tem os salvos, ela tem os servos e tem o Senhor. Então, esses 3 elementos fazem parte daquilo que é uma igreja genuinamente bíblica. Então, não adianta você simplesmente reunir num lugar, num prédio, bem equipado, colocar uma cruz em cima, com ar-condicionado, com restaurante, fazer reuniões, se Jesus não é o Senhor, se Ele não é aquela pessoa que determina aquilo que deve ser a vida da igreja, e Ele é a pessoa que, através da sua redenção, redimiu essas pessoas e elas se tornaram salvas. E também não é um lugar onde cada um faz o que você bem entende. Jesus estabeleceu pessoas para liderar, para equipar, para servir a igreja, para caminhar bem em santidade e em crescimento de maturidade. Então nós vimos em 2 versículos apenas aquilo que Paulo nos ensinou a respeito do que é uma igreja, a composição de uma igreja genuinamente bíblica. Nós vamos ver daqui a pouco um texto em que Paulo vai usar os irmãos da Macedônia, principalmente os irmãos que moravam ali em Filipenses, como exemplo, como motivação para várias outras igrejas. Quando Paulo tinha que enviar uma carta motivando alguns irmãos de outras cidades, muitas vezes até mais importantes, em maior número de pessoas e mais capacidade, mais recursos, Paulo vai usar essa igreja de Filipenses, que era uma igreja pobre, que é uma igreja que começou com muita dor, com muito sangue, porque Paulo foi... pessoas inventaram histórias a respeito dele. Ele foi para a prisão, mas antes de chegar na prisão, levou muitas burdoadas, então chegou na prisão ensanguentado e todo dolorido. Depois passou a noite amarrado ao tronco, e durante a noite ele e Silas cantavam. Então, a igreja de Filipenses traz recordações para Paulo de que o início dessa igreja foi através de sangue, sofrimento e perseguição. Então, naquela situação que Paulo estava, quando ele pensava em Filipenses, ele lembrava desses fatos. Mas quando Paulo vai escrever para outras igrejas, ele vai usar essa igreja 10 anos depois que ele esteve lá, ele vai usar o comportamento desses irmãos como exemplo para outras igrejas seguirem. Muitas vezes, igrejas que tinham um maior número de pessoas, com mais recursos, com mais possibilidades, sem muitas vezes perseguições, mas ele vai usar essa igreja como modelo. Então hoje, nós vimos semana passada a composição de uma igreja genuinamente bíblica. Hoje, com 3, 4, 5 e 6, 4 versículos, nós vamos ver a composição de uma oração genuinamente bíblica. Tem muitos conceitos, muitos paradigmas a respeito de oração. Um deles que, assim, de vez em quando me arrepia, é quando pessoas incentivam outros a orarem, porque dizem a oração tem poder. Como se aquela prática, ou pronunciar algumas palavras, ou agir daquele jeito, aquilo lá produziria ou criaria poder. A oração, ela cessa a pessoa que tem poder, mas a
prática de oração, ela não tem poder. A forma com que a gente vai até a pessoa que é dominadora e que retém todo o poder, pode gerar milagres, mas está tudo na soberania, no cuidado daquele que detém todo o poder. Então, nós temos acesso à liberdade de chegar diante do autor, do Todo-Poderoso, do Todo-Onisciente, do Todo-Soberano, e levar os nossos assuntos, os nossos apelos, os nossos desejos, e Ele pode realizar, segundo a sua vontade, coisas que a gente nem imaginaria que poderia acontecer. Mas a prática em si, a oração, a atividade, ela não tem poder. Mas aquele que recebe e ouve, ele tem todo o poder. Então, hoje nós vamos ver a composição de uma oração genuinamente bíblica. Mas antes da gente ver esses detalhes, a gente tem que perceber um pouquinho qual era como que Paulo usava os filipenses para exemplo de outras igrejas. Quando Paulo escreveu a igreja de 2 Coríntios, que é possivelmente uma igreja grande, com algumas dificuldades, Paulo escreveu o segundo texto para ele. Acompanhe a leitura comigo aqui. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 8, versículo 1 a 5. Ele escreve a esses irmãos dessa cidade. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Então, onde que estava Filipos? Essas igrejas, elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da obra ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Imagine você pertencendo a uma igreja e saber que Paulo escreveu uma outra igreja falando isso de você, da igreja que você pertence. Que coisa fantástica. Então, esse pequeno texto aqui mostra que Paulo tinha um carinho muito especial por essa igreja. E nesses 4 versículos de hoje a gente vai perceber isso. Nós vamos ver esse carinho de Paulo. E ali na prisão, impedido de talvez fazer uma visita, de sair, de pregar o evangelho, Paulo não estava impedido de proclamar o evangelho, de adorar ao Senhor e de orar. É aquilo que nós falamos domingo passado. O mundo, o mal, o inimigo de Deus, ele pode nos tirar a vida, ele pode nos impedir, ele pode colocar numa prisão, numa situação totalmente que cria obstáculos para nós, até trazendo sofrimento, até trazendo situações em que a gente, mas Deus, eu me dispus a servir o Senhor, porque eu estou vivendo essa situação? Não era aquilo que Paulo tinha feito? A vida toda, e cada vez a situação dele era mais complicada, chegando ao ponto de estar numa prisão. Ele tinha todo o direito, era normal ele chegar naquela situação e falar: Deus, eu sou teu servo, isso daqui é uma vergonha para mim, como que eu vou dizer para as pessoas que Deus cuida dos seus amados, e eu estou aqui nessa situação? Nosso coração muitas vezes não é inclinado a avaliarmos aquilo que são impedimentos, situações inconvenientes, situações tristes, e pensarmos que parece que Deus nos abandonou. Ou muitas vezes nosso coração começa: você está na situação porque ou você é fraco, você não tem fé, ou você está em pecado. E não é isso que a gente vê em Paulo naquele momento. Não é essa a atitude. E aqui, por causa desses versículos de 2 Coríntios, Paulo, depois de falar do que é uma igreja genuinamente bíblica, ele vai mostrar para nós, dar um exemplo do que é uma oração genuinamente bíblica. Então vamos começar do versículo 3. A oração de Paulo, em primeiro lugar, ela demonstra que esse modelo que Paulo nos apresenta é que a oração, ela deve incluir sempre agradecimento.
Mas como agradecer se eu estou preso, e se eu estou amarrado, se eu estou impedido de cumprir a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus na minha vida? Se Paulo simplesmente queria só viajar, curtir a vida, tudo bem, então ok, né? Mas se Deus, eu estou falando que Deus é o Todo-Poderoso, que pode pegar toda a nossa culpa e jogar no fundo do mar, pegar toda a nossa condenação e limpar para sempre, por que se Deus permite que eu esteja aqui amarrado nessa situação? E Paulo, naquele momento, ele vai mostrar para nós que a oração, independente da situação em que você esteja, ela deve conter uma boa dose de agradecimento a Deus, mas também por pessoas que têm convivido conosco e têm nos abençoado. Por que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses? Estava na prisão, eles estavam a 1000 quilômetros de distância. Por que Paulo então resolveu escrever essa carta? Primeiro, que Lucas é o pastor dessa igreja. Então era um amigo que ele gostaria de mandar notícias. Os meios de notícias, de como você participar do que estava acontecendo na sua vida, era muito rudimentar. Você, a 1000 quilômetros de distância, era muito complicado. Mas, essa igreja, estando longe, quando Lucas chegou lá, Lucas então contou toda a história do que tinha acontecido com Paulo. Desde Cesareia, as viagens no navio, o tempo lá na ilha de Malta, 3 meses lá, o que aconteceu na ilha de Malta. Depois da saída da ilha de Malta, já terminando o inverno, como que foi a ida para Roma. Quando estava chegando para Roma, os irmãos saíram de Roma e receberam Paulo. E Paulo então ficou nessa cidade, tem uma casa lá que ele pode ficar algemado aos soldados. Então Lucas, quando foi enviado por Paulo para cuidar, para ser o pastor da igreja de Filipenses, ele narra tudo isso que aconteceu. E expõe para a igreja, e a igreja está ávida de querendo saber as notícias, querendo saber como que Paulo estava, o que ele estava precisando. Então Lucas fala para essa igreja que ele está numa casa, impedido de trabalhar, e que tem necessidade de comida e de pagar essa casa. Essa igreja então resolve, como já tinha feito antes, nós vamos ver isso, resolve mandar uma oferta para Paulo. E o irmão, talvez uma certa idade já, resolve e pede para ele levar a oferta para Paulo. E no meio do caminho, esse irmão fica doente. De alguma forma, a igreja fica sabendo que ele ficou doente. Então a igreja fica angustiada, fica nervosa, fica com ansiedade de saber o que está acontecendo. Não somente com Paulo, mas agora com a vida desse irmão. E esse irmão, então, chega lá até Paulo, fica alguns dias, talvez, se recuperando de alguma enfermidade, de algum problema que ele teve, e a igreja está preocupada. O que aconteceu com Epafrodito? Então, Paulo recebe uma oferta para o sustentar durante um certo tempo, e agora ele também tem o propósito de enviar notícias para essa igreja. Ele vai enviar Timóteo, vai enviar Epafrodito para acompanharem. Então, Paulo vai escrever essa carta para agradecer a oferta e para dar notícias de que esse irmão Epafrodito está bem, a igreja pode ficar tranquila. Aqui mostra um pouquinho esse jeitão de Lucas. Essas atitudes da igreja de Filipenses, ela mostra um pouquinho o jeitão de Lucas. Essa questão da preocupação, do bem-estar, da enfermidade. E a igreja tinha esse carinho especial por outras pessoas. Era uma igreja da alegria, do amor. Então, Paulo, ele escreve, começa a dizer aqui, já no início do capítulo 1, ele fala: todas as vezes que penso em vocês, eu dou graças ao meu Deus. Paulo estava preso, mas o pensamento dele não estava preso. Paulo estava acorrentado, mas isso não impedia em que ele pensasse nos filipenses. Todas as vezes que Paulo lembrava do relacionamento, da história que ele teve com os filipenses, ele recordava esses fatos. Havia muitos fatos tristes. A prisão,
o açoitamento. Mas Paulo administrava a sua mente para que a sua mente só pensasse naquilo que era bom. Você tem dificuldade como eu? Eu acho que eu não sou normal. Eu acho que vocês já sabiam disso. Mas sabe o que mais ocupa o meu pensamento dia a dia? Só as coisas ruins. Só as lembranças ruins. De vez em quando eu tenho que mudar isso. Por que eu estou pensando só em coisas ruins? Isso acontece com você também? Parece que coisas boas, coisas legais, e até coisas boas, sabe o que a minha mente faz? Ela transforma em coisa ruim. Então, isso me deixa down. E algumas vezes desenvolve até amargura e desejo de que coisas ruins aconteçam para outras pessoas que eu talvez não tenha alegria, não tenho recordações boas, ou fatos que não aconteceram de forma que eu queria. Vocês entenderam esse versículo aqui? Paulo administrava o seu pensamento para que todas as vezes que ele lembrasse de Filipenses, ele lembrasse somente as coisas boas, ou até as coisas que eram ruins, ele sabia que Deus transformou, que Deus permitiu, que aquilo lá foi usado para uma coisa boa para ele, para a glória de Deus e para o benefício daqueles irmãos. Entenderam esse versículo aqui? Fácil. Todas as vezes que Paulo pensava nos Filipenses, ele dava graças ao Deus dele, à intimidade que ele tinha. Só que pode ser que não é isso que o texto está falando. É uma possibilidade. Mas todas as traduções bíblicas em português, elas traduzem desse jeito. Dou graças a meu Deus todas as vezes que recordo de vocês, que eu me lembro de vocês. Mas a tradução melhor para esse texto seria a seguinte: dou graças a meu Deus por toda recordação vossa. Não é que Paulo, pode ser que Paulo pensava nos Filipenses, mas Paulo aqui nesse texto está agradecendo à igreja por todas as vezes que eles se lembraram de Paulo. Por todas as vezes que eles colocaram, não somente lembraram, puxa, onde está Paulo? O que está acontecendo com ele? Quais as necessidades dele? Como podemos ajudar? Então, é uma igreja que não somente, Paulo passou por aqui, essa igreja foi fundada, mas eles queriam mais do que simplesmente lembrar, de recordar, de ver as fotos. Eles queriam saber como nós podemos colocar em ação aquilo que é nossa recordação. Então, quando Paulo está falando aqui, dou graças a meu Deus todas as vezes que vocês recordaram de mim. Mas essa recordação não foi simplesmente, tenho saudade de Paulo. Não, eles colocaram em prática. Eles ajudaram, eles se envolveram. Agora, porque eram ricos, estavam sobrando e estava tudo bem, era uma igreja maravilhosa, tudo progredia, não tinha nenhum problema. Não, eles sofriam perseguições e eles eram extremamente pobres, a maioria desses irmãos. Então, quando muitas vezes a gente olha as nossas dificuldades e olhamos os problemas que nós temos que enfrentar todos os dias, e muitas vezes pensamos que há uma certa distância entre nós e aquelas pessoas que podem ser ajudadas, não dá tempo, não tem jeito, eu não tenho recurso. Mas essa igreja, quando olhava para si mesmo, para as dificuldades, para a sua pobreza e para a distância de 1000 quilômetros que estava com Paulo, isso motivava eles ainda mais em se envolverem com Paulo. Então, uma primeira tradução poderia ser que todas as vezes que Paulo se lembrava dos filipenses, ele dava graças a Deus. Mas uma segunda tradução, e talvez seja mais correta, Paulo dá graças a Deus por todas as vezes que aqueles irmãos se recordaram dele, do ministério dele, da vida dele. E eles colocaram não somente como se fosse uma lembrancinha, mas como algo prático. Como podemos fazer isso? Lucas,
Qual é a situação de Paulo? O que ele precisa? E nós vamos ver daqui a pouco que essa igreja, ela tinha essa prática de não somente de palavra, mas de fazer. Versículo 4 vai mostrar que a oração, além de agradecimento, ela tem uma parte da intercessão, de você querer o bem da outra pessoa. Intercessão é um dos maiores privilégios que todos nós temos, de levar uma pessoa ao trono da graça. E olha que Paulo fala aqui: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Então, o que Paulo mostra aqui, que interceder deve ser algo contínuo, não é somente uma vez. Você sabe que alguém tem necessidade, que alguém precisa ser cuidado por Deus, que Deus precisa ter um cuidado, uma proteção, precisa ajudar essa pessoa a caminhar ou ser abençoada por Deus. Paulo demonstra para nós aqui, não deve ser uma coisa pontual, uma vez, já orei, pronto, acabou. Paulo fala que sempre que oro, peço por todos vocês. Então, a intercessão, ela exige de nós continuidade. Continue orando, continue intercedendo. Em segundo lugar, essa palavra peço aqui, da sua Bíblia pode estar suplico por vocês. Quem era Paulo? Apóstolo, judeu, formado nas melhores escolas judaicas, com grande currículo ministerial de fundar várias igrejas, de viagens missionárias. Mas aqui, com todo esse passado, com toda essa intimidade com Deus, com todo esse currículo de ser uma pessoa usada por Deus, ele suplica. Ele chega diante de Deus como uma pessoa que não vai apresentar nada como se merece. Deus, olha, por tudo que eu fiz, eu peço, eu mando o Senhor fazer isso lá com aquela igreja. Não, Paulo suplica. Hoje em dia a gente vê tanta coisa triste. Pessoas que declaram que têm uma intimidade verborrágica, né? Falam como se tivesse Deus ali, ó. Deus está até toda hora anotando as ordens, como se fosse um garçom. Que mais você quer? Que mais você quer? Parece que Deus está sujeito aos homens que oram. Eles declaram, eles determinam, eles profetizam, como se fosse assim, ó, eu profetizo que você vai ter isso, e parece que Deus, tá bom, então, deixa a gente cuidar. Parece que Deus, a oração do Pai Nosso foi invertida. Não é mais aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, mas parece que Deus está do lado do céu, falando assim, seja feita a tua vontade, que mais, que mais, que mais? E Paulo aqui, com todo o seu currículo, com todo o seu tempo de ministério, ao dizer que ele pede, que ele suplica, ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu não mereço nada, por favor, cuida desses irmãos, pela tua graça, pela tua misericórdia. Essa é a ideia de súplica aqui. E Paulo, a oração, a intercessão era abrangente. Paulo fala assim, eu peço por todos vocês. Ele não tinha uma classe, uma elite, um grupinho. Aqueles irmãos eu gosto mais. Talvez até algumas pessoas não iam muito bem com a cara de Paulo, desconfiavam algumas coisas de Paulo, não tinha muita intimidade, não era chegado. Mas Paulo orava por essas pessoas. Ele não excluía ninguém. Nem classe social, nem cor, nem mais gentios, menos gentios, nem pessoas que talvez tenham tido um problema sério no passado. Para ele, todos aquelas pessoas daquela igreja estavam debaixo da necessidade de serem cuidados por Deus. Então ele suplicava por cada um. E ao fazer isso, ele fazia com alegria. Essa palavra alegria, ela vai estar do começo ao fim dessa epístola. Eu não sei por que Paulo faz isso com essa igreja. Primeiro que ele tinha muita alegria por essa igreja. Mas eu creio também que Paulo está fazendo um ponto de contato com essa igreja. Por causa do pastor que era nessa igreja, Lucas. Lucas era o único gentil que foi autor de algum material bíblico na Bíblia. Ele é o único que não é judeu. E quando Lucas escreve o seu evangelho, o evangelho de Lucas, uma das coisas que Lucas mais enfatiza é a capacidade de Jesus, o poder de Jesus de curar.
E ele usa essa palavra até salvar uma pessoa. Várias vezes Lucas usa a palavra salvar, não para a salvação eterna da condenação do pecado, mas é tirar aquela pessoa de um sofrimento, de uma condenação em viver uma vida miserável aqui na terra. Um coxo, um paralítico, um cego. Jesus salvou aquela pessoa daquela miséria, daquele sofrimento. Então, Lucas vai falar várias vezes que Jesus falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para dar a minha vida. E todas as vezes que alguém vai até Jesus, e Jesus salva essa pessoa daquela miséria, daquele sofrimento, Lucas faz questão. Faz um dia essa leitura. Todas as vezes que isso acontece, que alguém chega até Jesus e ela recebe essa libertação, ela é salva. Claro que junto com essa salvação física, junto com essa libertação desse sofrimento, a pessoa também recebe uma palavra e ela crê em Jesus para a salvação eterna, mas aquela libertação para viver essa vida aqui de uma forma um pouco melhor, Lucas relata que todas as vezes que acontece isso, a pessoa sai com júbilo, sai com alegria. A pessoa sai pulando como cabritinho que saiu do cercado. Ela não quer mais saber, ela pula, olha, eu estou enxergando, olha, eu estou conseguindo andar. Eu não tenho mais, a mulher, não tenho mais hemorragia, que gastei todo o meu dinheiro com os médicos. Lucas fala, talvez até, Lucas está falando, gastou muito dinheiro comigo. Ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e simplesmente tocou as vestes de Jesus e foi curada. Ela sai alegre, a filha de Jairo, ressuscitada. Então, Lucas enfatiza no seu evangelho a alegria. E Paulo, quando vai escrever essa carta aos Filipenses, cujo pastor é Lucas, e provavelmente essa era a tese de Lucas, ele queria sempre pregar, gente, como é maravilhosa a vida cristã, como é maravilhoso crer em Cristo, vamos ser uma igreja alegre, não uma igreja feliz, não produzir eventos para simplesmente estar todo mundo sorrindo, mas a alegria é aquilo que sustenta você, porque você sabe qual que é a sua identidade e que todos os seus problemas estão resolvidos. Então, independente das opressões, das perseguições, da pobreza, eu sigo em frente, firme e forte. Nós falamos sobre alegria, diferença de felicidade. Então, olha a intercessão de Paulo aqui parece que casando com a ênfase que Lucas dava como pastor naquela igreja. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Primeiro, essa prática de Paulo de interceder por as pessoas era uma prática muito comum. Em Efésios capítulo 1, 16, Paulo orava pelas igrejas que ele fundou. Paulo mostra isso, que todas as igrejas que ele fundava, onde ele estava, independente da distância, ele sempre estava orando por essas igrejas. Em Colossenses 1, versículo 3 e 4, ele também orava por igrejas que ele não fundou. Mas eram igrejas que criam em Cristo, então são irmãos, independente se ele teve ministério ali ou não. Em 2 Coríntios 11, 28, Paulo mostra que ele tinha orações e preocupações diárias nas suas orações por esses irmãos. Então, constantemente, o seu pensamento, mesmo preso, era levado até Deus com essa preocupação pelas igrejas. Independente se igrejas tiveram um relacionamento difícil com Paulo, como a igreja de Corinto, que atacavam, que acusaram, que inventaram mentiras, mas Paulo os chama de santos e intercedia por eles. Qual a questão de alegria? Várias vezes a gente vai passar por isso, então agora eu só estou dando uma listinha, só para vocês pegarem essa ideia em Filipenses. Uma das coisas que vai aparecer no livro de Filipenses é Paulo fala assim, eu me regozijo, eu tenho uma alegria assim muito forte dentro de mim, e essa alegria, ela é fortalecida, ela é animada, ela é exaltada, ela transborda quando acontecem algumas coisas. E também vocês, regozijai-vos, alegrai-vos. Então, as Bíblias, elas mudam essas sinônimos, né? Ou eu me regozijo, ou eu me alegro, ou alegrai-vos, ou regozijai-vos.
Então, Paulo fala no capítulo 1, versículo 4, que interceder por outra pessoa produz muita alegria. Aumenta a sua alegria. Que ver Jesus sendo proclamado produzia alegria em Paulo. E é interessante aqui que nesse versículo 18, Paulo está falando que pessoas estavam proclamando a Cristo por inveja, por ciúmes dele. Ele pregava o evangelho, Paulo não sabe pregar porque ele não crê direito, porque ele está preso. Eu prego o evangelho. Então Paulo fala assim, que bom que Jesus está sendo pregado, mesmo por motivações erradas. Que Jesus seja engrandecido por esses homens. Agora, algumas vezes pessoas... Vocês conhecem esse texto? Nós vamos chegar lá, vamos explicar isso. Mas algumas vezes pessoas entendem errado esse texto, que Paulo estava se alegrando por pessoas que pregavam o evangelho errado. Não. Toda vez que alguém pregou um evangelho errado, Paulo até disse, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja eu, deva ser amaldiçoado. Mas havia naquela época pessoas que pregavam o evangelho correto. Jesus é homem, Jesus é Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. E a salvação é pela graça mediante a fé. O evangelho exato, corretíssimo. Mas a motivação com que levava essas pessoas a pregar o evangelho era uma motivação errada. De inveja, de ciúmes. Isso é um problema que as pessoas vão ter que tratar com Deus. Então Paulo não condena a mensagem que eles pregam. Não, que bom que eles estão pregando. Mesmo que seja por ciúme, inveja ou concorrência. Desde que preguem o evangelho correto. Agora, toda pessoa que até com motivação sincera, bonita, legal, amável, mas pregava um evangelho errado, dizendo que Cristo não era Deus, que Cristo não era homem, ou que ele não ressuscitou, ou que ele não voltará, Paulo então, ou que a salvação não é somente pela graça, mas é pelo cumprimento da lei, então todas as vezes Paulo ficava agitado, nervoso e condenava essas pessoas. Então, ver Jesus sendo proclamado, independente da motivação, produzia em Paulo alegria. Paulo fala que a fé produz alegria. Paulo fala que a unidade sincera no povo de Deus produz alegria no coração dele. E essa palavra sincera, ela tem várias origens. Né? Desde aquela origem dos vasos que eram feitos e aquele vaso que não era muito bem feito, então as pessoas passavam cera e vendiam. Então uma pessoa que era muito rica, ela queria comprar um vaso sem cera. Então que passasse pela prova do calor, prova do sol. Então se colocava esse vaso no sol ou perto de um calor e se a cera seria derretida. Então facilmente ia mostrar que tinha alguma coisa falsa encobrindo aquela beleza. Então Paulo fala assim, a unidade sem cera, sincera, sem maquiagem. Isso agrada, isso traz alegria. Então é muito gostoso quando a gente tem eventos, tem jantares, tem churrasco no Golden Week, tem algumas saídas nossas assim, mas não deve ser aquilo que deve produzir a alegria, mas a alegria deve ser produzida por uma unidade sincera, por um amor não fingido. Paulo fala que quando você sofre por Cristo, não está sofrendo por causa de algum erro, por causa que você é um mau funcionário, um mau estudante. Eu estou sofrendo, eu não consigo tirar notas boas na escola, estou sofrendo perseguição do professor. Não. Meu patrão está me perseguindo. Por quê? Eu falto 3 dias por semana. Então não é perseguição por Cristo, você está dando um mau testemunho por Cristo. Agora, sendo fiel, anunciando Cristo, sem ser indelicado, sem fazer coisas erradas no seu trabalho, se por causa de crer em Cristo, simplesmente por isso, por ser honesto, por glorificar a Cristo na sua vida, no seu comportamento, as pessoas te perseguem, então esse sofrimento traz alegria. Reencontrar pessoas queridas e amadas. Nós tivemos há pouco tempo a vinda do pastor Nelson aqui. Eu senti um pouco de ciúmes. Por que tanto carinho com ele? É claro.
A maioria de vocês estavam encontrando com uma pessoa que vocês amam, a Sueco, né? Os filhos do pastor Nelson. Né? É gostoso, então, para Paulo, reencontrar pessoas que foram importantes ou são importantes na sua vida e que você está há muito tempo sem ver. Isso produz alegria. A hospitalidade cristã, Paulo fala, isso me alegra quando pessoas dão abrigo, suprem necessidade e trazem para dentro de casa. Tem alguns irmãos aqui que parece que você tem que... Eu acho que eles devem ter um calendário assim, bem, tal dia vai ser o Robert, tal dia vai ser tal pessoa, não sei do que eu estou falando, mas sempre tem alguém na casa dele hospedado. Tem alguns irmãos aqui que é incrível isso. Né? Parece que se você quer um dia passar uns dias na casa dele, você tem que perguntar, e daí, tem vaga? Né, Solange? A família de Deus, pertencer à família de Deus, deve produzir muita alegria. Eu sei que família é uma bênção, mas muitas vezes é um problema muito sério. Casamento, filhos, podem trazer muitos transtornos, muita tristeza para nós. E alguns de nós, talvez a gente fale, Senhor, venha logo, para que eu acabe com esse sofrimento que família gerou para mim. Mas pertencer à família de Deus e sabendo que vamos conviver eternamente transformados, sem pecado, que maravilha. Levar uma pessoa a Jesus traz muita alegria. Quando você apresenta, não é você que converte a pessoa, mas você apresenta, você testemunha com a sua vida, mostra o seu testemunho, fala da palavra de Deus, traz a verdade até essa pessoa, e de repente os olhos dessa pessoa são iluminados pelo Espírito Santo, e essa pessoa crê em Cristo, o seu destino eterno é mudado. Gente, isso deve trazer muita alegria para nós, né, Tchê? Receber ajuda quando você tem necessidade. É o que Paulo fala. Eu estou aqui com necessidade, esses irmãos se recordaram de mim e trouxeram ajuda por uma pessoa que sofreu e pediu para trazer essa oferta até mim. Como a minha alegria é animada, é fortalecida e cresce. Então esse é o tema de Paulo na carta aos Filipenses. Eu me alegro e vocês devem se alegrar também. No versículo 5, nós vemos a parte da coinonia. Paulo orou agradecendo, Paulo intercedeu por esses irmãos, na parte da oração dele ele intercedia, e Paulo aqui vai falar da questão de orar para que os planos de Deus continuem a serem executados aqui na terra. Então, por isso, Paulo fala assim, eu sou grato, eu peço por vocês sem cessar, por todos vocês, com muita alegria, pois vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Você sabe o que significa, já viu a palavra koinonia? Ela é traduzida muito rapidamente por comunhão, e traz a ideia de comer juntos. Então tem igreja que tem o departamento de koinonia. Isto é, o que podemos fazer para termos tempos juntos, para comermos juntos. Você não come com o inimigo, você não convida alguém que você não vai com a cara dele, o que trouxe tristeza para você. Vamos almoçar junto? Né? Aí chega lá, senta lá, né? Tá gostoso o hambúrguer aqui, né? Vai chover, né? Você não consegue olhar nos olhos. Então, inicialmente, a palavra koinonia traz essa ideia dessa comunhão que envolve até o comer juntos. Mas, quando a gente olha um pouquinho para a Bíblia, essa palavra é usada de uma forma mais profunda. É alguém que se envolve com você, ou você se envolve, de uma tal forma que você faz uma parceria para lutar junto pelo plano de Deus. E ela é traduzida aqui, nesse versículo 5, por cooperação. Pois vocês são, eu tenho alegria, eu peço por vocês, porque vocês são os meus cooperadores. No quê? Em jogar futebol? Jogar ping-pong? Não.
Vocês são meus cooperadores, vocês formaram uma parceria, vocês se associaram, nós nos tornamos um só time. Estamos visando um propósito, temos a mesma missão, temos a mesma direção, o mesmo alvo. Pois vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas. Desde o primeiro dia, quando eu estive com vocês, depois de 10 anos, até agora. Entenderam o significado de coinonia? Essa igreja se associou a Paulo. Elas entenderam qual é o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a sua igreja, o plano de Deus para o mundo perdido. E já que Paulo tem essa visão, tem essa vocação, tem esse ministério, tem esse chamado, então, Paulo, nós queremos nos associar com você. Nós queremos fazer parte do mesmo time. E eles se envolveram. Quando Paulo esteve lá em Filipenses, não havia uma sinagoga, então ele procurou saber, tem algum judeu por aqui? E falaram, olha, tem umas mulheres que lavam roupa e elas oram lá. Então Paulo foi lá, começou a orar com elas, apresentou Jesus Cristo, elas se converteram, e tinha uma mulher que era gentia, uma mulher que tinha negócios de roupa, de tecido, que temia a Deus, e ela se dispôs a ouvir o que Paulo estava falando. Então ela não fechou os seus ouvidos e com os seus olhos ouvia o que Paulo estava falando. Deu atenção, prestou atenção. Aquilo parecia uma coisa muito diferente, mas ela ficou firme, disposta a ouvir. Então Paulo estava disposto a pregar e ela estava disposta a ouvir. O texto fala o seguinte: Deus abriu o coração dela. E ela creu em Jesus. Sabe o que essa mulher fez? Não sei aonde Paulo estava. Estava dormindo debaixo da ponte, ele e Silas. A gente não sabe qual era o dia a dia de Paulo. O que ele conseguia comer. Com frio, com calor, a gente não sabe, mas estava muito difícil. E para ele não tinha problema. O importante era pregar o evangelho. Quando essa mulher Deus abriu o coração dela, ela creu em Jesus, ela levou Paulo e os seus companheiros para sua casa, para eles terem um banho quente, roupa lavada, comida, e com isso servirem a Deus de forma melhor naquela cidade. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês se associaram a mim no projeto de Deus desde aquela época e até agora. Por que até agora? Porque Paulo ali naquela casa recebeu a ajuda desses irmãos. E não somente naquele momento com Lídia e agora com essa ajuda. Veja só o que essa igreja fez. Atos 16, 14 e 15 é o que nós falamos. Lídia hospedou Paulo e seus amigos. Em Atos 16, 40, a igreja se reunia na casa de Lídia. Era uma irmã que tinha posto. Não, Paulo, vem aqui e vamos reunir aqui. Você vai ensinar o pessoal aqui, não precisa estar lá indo mais na beira do rio. Ela dispôs, ela talvez, olha, meus filhos, cada um tem um quarto, agora todos eles vão para o mesmo quarto, nós vamos montar classinhas aqui. Já viu irmãos que fazem isso? Eu conheço muitos que transformam a sua casa em igreja e passam a viver sem aquele conforto, aquela liberdade que tem. Né? Toda vez que alguém entra para dentro da sua casa, né, você não tem aquela liberdade de deixar a meia jogada no chão, né, pia sem lavar. Né? Então, dá muito trabalho ter gente na sua casa. E essa irmã tinha a igreja se reunindo na sua casa. Ela trouxe Paulo, e Paulo morava ali, né? Morava dentro da igreja agora. Em Filipenses 4,16, Paulo fala que essa igreja mandou 2 ofertas quando Paulo estava em Tessalônica. Paulo estava circulando de cidade em cidade, 2 vezes. Irmão, Paulo está onde? Está em Tessalônica. Vamos mandar oferta. Mandaram uma vez, daí, manda outra. Em 2 Coríntios 11,19, eles mandaram 2 ofertas quando Paulo estava em Corinto. Paulo ficou 2 anos e meio em Corinto. Eles mandaram 2 ofertas. Se lembrem, igreja pobre, perseguida. E em 2 Coríntios 8, quando Paulo ficou sabendo das necessidades dos judeus, da igreja e dos gentios, da igreja de Jerusalém, que tinha tido uma grande fome, se lembra disso? Quando Paulo chega em Jerusalém
ele chega para entregar uma oferta ali para os irmãos. Tanto até judeus incrédulos foram beneficiados por isso. E Paulo entrega a oferta, daqui a pouco eles quase querem matar Paulo. Quando Paulo fala para as igrejas ali da Macedônia, da Ásia, que ele ia levantar uma oferta para ajudar os irmãos lá de Jerusalém, essa igreja de Filipenses, Paulo, nós queremos participar disso, não deixa a gente de fora. Então eles fizeram uma oferta, levantaram uma oferta expressiva. A igreja de Corinto, que era uma igreja mais rica, Paulo teve que orientar ele, olha, todo domingo, separa um pouquinho, deu todas as regras, porque o pessoal estava, sei lá, mandar por quê? Mas essa igreja aqui, eles pediram a graça e o privilégio, isto é, a graça quer dizer, eles iam dar, mas eles encaravam que recolher uma oferta, contribuir para que outras pessoas que eles nem conheciam fossem socorridas, para eles era um privilégio, era uma bênção que Deus estava dando para eles. E Paulo, quando fala aos Efésios, ele até cita um versículo, que, em Atos, que o Mike Tyson gosta muito, ou lutadores do UFC, é melhor dar do que receber. E é isso que esses irmãos colocaram em prática. Nós somos pobres, estamos sendo perseguidos, estamos longe, mas é melhor dar do que receber. Agora, a gente pensa que é melhor dar do que receber, mas quando semeamos muitas vezes recursos materiais, mas aquilo que recebemos de Deus são frutos na eternidade. Versículo 6. Aí Paulo termina esse texto aqui dizendo o seguinte: eu, Paulo, apóstolo, que foi escolhido por Deus, fui chamado por Deus para receber a revelação do Evangelho e escrever a doutrina do Evangelho. Eu, Paulo, eu tenho absoluta certeza, não é achômetro, não é uma torcida, não é o meu desejo, não. Eu tenho absoluta certeza, porque Deus revelou isso para mim, de que aquele, quem? Deus, que começou a boa obra, justificação, Deus te justificou, salvou da condenação do pecado, Ele começou a boa obra, iluminando seus olhos, dando fé para você crer em Jesus e te justificou. Aquele que começou boa obra em vós irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Não é o Tiririca do Brasil que está falando isso. Eu acho que Deus vai terminar o que Ele começou em você, viu? Não é o Tiririca. Não é, sei lá, dá um nome aí de qualquer pessoa assim, que talvez nem conheça o Evangelho. Não estou pensando em nenhum, minha cabeça está vazia já. O Trump? Não é o Trump. Não é nenhum político que fala isso depois só para campanha. Era alguém para o qual foi revelado a verdade do Evangelho. Então, Paulo, ao dizer isso aqui, ele não está mentindo. Ele está responsavelmente falando uma verdade. É sério. Ele está falando, tenho absoluta certeza de que Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, a dinâmica, de completá-la até o dia de Jesus. Agora é interessante. Na maior parte das vezes, nós achamos que Cristo fez uma obra por nós. Cristo morreu por mim. Cristo tomou a minha condenação, a minha culpa. Mas o que Paulo está falando aqui, não é o que Cristo somente fez por mim, mas é que essa obra que Deus está fazendo, Ele está fazendo, Ele começou e vai completá-la, mas Ele está fazendo em mim. Isso é diferente. Quando você, por exemplo, tem um problema
talvez lá no MED, no imposto de renda, você contrata um advogado para resolver o problema por você. Então, você está devendo, o advogado faz alguma coisa, uma petição, e você não deve mais. Então, ele fez alguma coisa por você. Mas aqui, Deus está trabalhando em você. Então, essa obra que Cristo fez não é somente por nós. Ele nos tirou a condenação que era contra nós, e agora nós somos salvos. Mas Ele está nos transformando também. Ele está mudando a nossa vida. Ele está nos fazendo crescer cada vez mais a imagem de Cristo. E esse crescimento é contínuo, é progressivo, de glória em glória, preceito por preceito, e vai chegar um momento em que nós vamos ser transformados e seremos a imagem de Jesus. O alvo é ser igual a Jesus. E o bonito aqui é que haverá um momento que isso vai acontecer. Não é uma evolução sem fim, e que nós não sabemos quando vai terminar. Essa obra que Cristo fez, além de estar consumada, está finalizada no sacrifício de Jesus ali na cruz, Ele está nos transformando e vai ter um fim. No momento da nossa morte, nós seremos transformados, glorificados à imagem de Jesus. Ou no momento que Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados e glorificados à imagem de Jesus. Não ter mais a natureza pecaminosa. Não ter mais dificuldade de glorificar a Deus com sinceridade. Não ter mais dificuldades de termos relacionamentos saudáveis e sinceros. Não ter mais um corpo que se corrompe. Não ter mais medo da morte, que ela será vencida. Essa obra, Paulo fala, eu estou absolutamente certo. Não é o meu desejo, não é a minha torcida. Eu estou certo de que aquele Deus que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus, quando Ele voltar. O dia de Jesus pode ser a nossa morte, o dia de Jesus pode ser a sua vinda. Ali vai ter um fim de todas as coisas e inicia-se a eternidade, o gozo eterno com Deus. Então Paulo, além de agradecer, interceder e incentivar esses irmãos a continuarem a serem cooperadores, ele leva esses irmãos através da oração para a certeza de que a vida deles está segura, eles têm segurança em Cristo Jesus. Como nós podemos terminar aqui pensando nisso? Paulo então deu para nós os elementos de uma oração genuína: agradecimento, intercessão, cooperação no Evangelho e segurança. Agradecer a Deus pela segurança. Então, a oração, ela sempre está focada em ação.